Lucas, capítulo 9, verso 51. Leiamos até o verso de número 56. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Vamos repetir o versículo? Mas não o receberam. O seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Verso 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Meus amados irmãos, o Senhor colocou esse texto no meu coração quando nós estávamos estudando exatamente o estudo que nós fizemos na sexta-feira junto com os irmãos. Nós temos por costume, junto com esse grupo de irmãos da sexta-feira, deixar sempre um texto para ser estudado durante a semana. E quando chega na sexta-feira, nós aqui, os que querem, vêm à frente, dão uma palavra baseada no texto que foi estudado. E depois eu trago um estudo, aprofundo um pouquinho mais, quando é possível, junto com os irmãos, e nós tratamos exatamente de Mateus capítulo 16, a partir do verso de número 24, a semana passada, que foi um texto que diz que Jesus, então, olhando para os seus discípulos, disse que aquele que quiser, disse ele, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e então siga-me. E nós conversamos bastante a respeito de renúncia, sobre a vida cristã, que implica renúncia. Se não houver renúncia, não tem como ser cristão, porque cristão é exatamente seguir a Cristo, ser imitador de Cristo. E nós mostramos aqui para os irmãos que Cristo, ele naquela ocasião, ele estava indo para Jerusalém, mas naquela oportunidade, ele não estava indo para Jerusalém por conta da festa simplesmente, porque Jesus, como um bom judeu que era, em todas as festas, aquelas principais festas, Jesus ia para Jerusalém também, para adorar lá. Mas nessa oportunidade, embora fosse a época da festa da Páscoa, ele estava indo porque ele era a própria Páscoa que seria sacrificado lá em Jerusalém. Seria um momento em que sairia a figura e entraria então o verdadeiro. Sairia o Cordeiro Pascal para entrar o próprio Filho de Deus para morrer por nós naquela cruz. Mas antes que morresse, ele seria escarnecido, ele sofreria, passaria por momentos difíceis ali naquele lugar. Era para isso que ele estava indo para Jerusalém. Em outros textos nós falamos que quando também nesta ocasião, esse mesmo tempo que ele estava indo para Jerusalém, alguém chega para ele e fala: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus olha para ele e vai dizer: Ora, as raposas têm covis, os passarinhos têm seus ninhos, porém, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, preste atenção na escolha que você está fazendo, porque seguir a mim
implica partir para o sofrimento, partir para a perseguição, partir para o apedrejamento, partir para um sofrimento ainda maior, que é cruz, e pior do que cruz, a morte naquele lugar. Então, Jesus olha para outro, para esse Jesus colocou essa situação, mas outro disse, Jesus disse, você vem e segue-me. E ele então olha para Jesus e vai dizer, mas Senhor, deixe-me primeiro enterrar o meu pai, então depois te seguirei. E Jesus olha para ele e diz o seguinte, deixa os mortos enterrarem os seus mortos, mas tu vem fazer a vontade de Deus, tu vem e segue-me. Perceba que esta escolha, a primeira que partiu de um homem, não foi possível continuar seguindo a Jesus, mas o outro, a escolha partiu de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma aplicação com você aqui nessa noite. Há uma grande diferença na vida daqueles que desejam, que querem, que optam, que tomam a decisão por si mesmo a seguir Jesus. Vai chegar o momento da caminhada, ele não vai suportar, ele não vai aguentar, porque seguir Jesus tem tudo isso que eu já disse para vocês. Então ele vai parar no meio do caminho, mas aquele para quem Jesus dirige a sua palavra e lhe diz, você deixa tudo agora e vem e segue-me, este pode ir tranquilo, porque Jesus vai garantir a caminhada, Jesus vai garantir a jornada. Pode sofrer apedrejamento, pode sofrer perseguição, todavia sempre vai sentir a presença do Todo-Poderoso com ele. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Se não me falha a memória, era de manhã que eu estava falando com a minha família, que esse tempo que o Senhor tem nos permitido passar, está fazendo uma divisão entre aqueles que são adoradores verdadeiros e aqueles que vinham na igreja passar tempo. Porque aqueles que vinham na igreja para passar tempo, por conveniência, esse está dando até graças a Deus de ter uma justificativa para não estar aqui dentro, ele está com o coraçãozinho tranquilo. Ora, mas aquele que ouviu a voz de Jesus dizendo, você larga tudo, vem, segue-me, esse não, esse estava triste, angustiado, mas hoje está alegre, porque está na presença do Todo-Poderoso. Essa oportunidade que nós temos aqui, Lucas registra dessa forma. Chega um tempo que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir para Jerusalém. Quem impediria Jesus de ir para Jerusalém? O que Paulo escreveu aos Romanos, que esses dias o presbítero Valdemir leu aqui, a morte, não, perseguição, altura, profundidade. O que é que ia tirar esse firme propósito do coração de Jesus? Ele chegou a dizer, eu vim para este momento. Para que Jesus se manifestou? Jesus se manifestou para construir casa na terra. Jesus se manifestou aqui para constituir família na terra. Não, somente família espiritual. Jesus se manifestou aqui com o propósito de Deus, para cumprir a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Que Ele morresse naquela cruz para perdão dos nossos pecados. E do texto que eu estava mencionando, de Mateus capítulo 16, a partir do verso 21, nós temos quando Jesus, Mateus registrando esse mesmo tempo, e que ele ia para Jerusalém, Pedro vai se opor a Jesus dizendo, mestre, tem compaixão de ti mesmo. E Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás, porque tu só entende as coisas que são dos homens, da terra, mas não entende as coisas que são de Deus. Quem é da terra, irmão, só entende as coisas aqui.
Não entende esse barulho que você faz, não entende essa língua estranha que você fala, não entende quando você levanta as mãos para cima e você chora na presença de Deus. Ele não entende porque ele é da terra, mas aquele que é espiritual sabe, é a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Jesus manifestou firme propósito de ir para Jerusalém. Por quê? Porque os dias já estavam completos. Irmãos, o nosso Deus, Ele nunca trabalha, eu já disse isso quantas vezes, não trabalha por acaso, não. Com o Senhor não tem coincidência, não. O Senhor trabalha com tempo marcado. O Senhor tem tempo para tudo. É por isso que o pregador Eclesiastes disse que há tempo determinado para todas as coisas. Nada escapa do controle do nosso Deus. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é absoluto. Ninguém atrapalha o agir de Deus. Jó chegou a dizer: os seus pensamentos, os teus planos, os teus propósitos, nenhum deles pode ser impedidos. Nunca o Senhor nosso Deus se frustra. Nós ficamos frustrados, mas o nosso Deus não. Tem o controle do tempo nas suas mãos. Nós olhamos para esse texto e, completando-se os dias, manifestou firme propósito de ir para Jerusalém. Meus amados irmãos, quando nós lemos um texto como este, isso nos traz tranquilidade. Isso deve trazer para nós pais. Sabe por quê? Que nós sabemos que tudo que ocorre na nossa vida é permissão de Deus. Não tem nada que esteja acontecendo que foi simplesmente porque você errou, porque você falhou, porque você não vigiou. Não, irmãos, o nosso Deus, quando eu não estou vigiando, o Senhor está velando por mim. Quando eu estou correndo perigo, o Senhor tem seus anjos acampados ao meu redor, para me livrar e me guardar na minha jornada. Se dependesse de mim, já tinha parado lá atrás, mas não depende de mim, depende dEle. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Completando-se os dias, não foi uma semana antes, não foi com um mês antes, assim como também não foi depois, foi no tempo de Deus, foi na hora de Deus, foi do jeito que Deus queria que fosse. Mais para frente, Jesus vai estar no Getsemane e vai orar, e lá ele vai sentir a angústia que ele iria passar. Foi tão intensa que o seu suor era gotas de sangue. E ele próprio chegou a orar e dizer ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. O nosso Deus é soberano na sua decisão. O nosso Deus, Ele não muda o seu propósito. O que Ele estabeleceu, está estabelecido. O que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a tua vida, vai se cumprir na hora certa, no momento certo. Deus vai cumprir a sua palavra. Agora, a coisa mais linda é que aquele que está em comunhão com Deus, porque quando eu olho para isso, tem esse detalhe, Marcelo, a comunhão que Jesus tinha com o Pai. Por que completando-se os dias, ele firmou então o propósito de ir para Jerusalém? Por que completando-se os dias, manifestou firme propósito de ir para Jerusalém? Então, quando o texto nos diz, manifestou firme propósito, ou seja, ninguém iria barrar Jesus. Não era uma palavra como a de Pedro, não eram pedradas, não eram chicotadas, não era a coroa de espinho que seria colocado sobre a sua cabeça. Nada dessas coisas tiraria o objetivo, o propósito que estava firme no seu coração.
Por quê? Porque Jesus tinha comunhão com o Pai. E eu quero dizer uma coisa para ti nessa noite. Como que Jesus mantinha comunhão com o Pai? Porque ele era simplesmente o Filho de Deus? Não. É porque além de ser Filho de Deus, Jesus passava sempre nos montes, buscando a face do Pai, em oração, em jejum, em vigílias, clamando ao Senhor. Igreja, nós não podemos levar uma vida aqui terrena, se nós queremos ter essa intimidade, se nós queremos ter essa sensibilidade com o Espírito Santo, de que quando eu estou indo para tal lugar, eu sei que é Deus que está me levando. Quando eu falar alguma coisa, eu sei que é Deus que está falando. Para isso tem que ter joelho no chão, choro na presença do Pai. Vamos buscar a presença do Pai. Jesus buscava a presença do Pai. Nós temos um texto de João, o Evangelho segundo registrou em João, capítulo 7, finalzinho do capítulo, e depois entrando no capítulo 8. E eu gosto sempre de destacar com os irmãos esse capítulo, João capítulo 7, e os últimos versículos, 52, 53, nos diz o texto: responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E daí o versículo 53 vai nos dizer que cada um foi para a sua, e o verso 1 do capítulo 8. E o verso 1 do capítulo 8. Verso 1 do capítulo 8. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Foi fazer o que no Monte das Oliveiras? Porque ele não tinha lugar para ficar? Não tinha casa? Por que Jesus vai para o Monte das Oliveiras? Vai procurar a presença do Pai. Viu? Vai procurar a presença do Pai. Quanto tempo faz que eu não procuro a presença do Pai? Quanto tempo faz que eu não entro no meu quarto e dobro meus joelhos para buscar a presença do meu Pai? Quanto tempo faz que eu não dou uma freada na minha vida, na minha correria, do meu dia a dia, das minhas ocupações, das minhas preocupações, para ficar na presença do Pai? A maior parte das pessoas, a grande maioria, vai tudo para a sua casa, mas Jesus vai para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando, os ensinava. Por que Jesus tinha aquele discernimento, como teve aqui com uma mulher adúltera que lhe trouxeram? Porque esse discernimento espiritual que ele teve, e uma resposta quando homens queriam embaraçá-lo com aquela situação. Mas Jesus saía de todas as situações que eram colocadas. Por quê? Porque tinha comunhão com o Pai, porque vivia cheio do Espírito Santo do Senhor. Ora, como filho de Deus, deixou um exemplo. Se você quer ser assim, é preciso colocar o joelho no chão e buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Se Jesus buscava, quanto mais eu preciso buscar. Então, quando chegar o momento de algo, de uma decisão, nós vamos ter firme no coração. Está certo, eu estou convicto do que eu estou fazendo. Jesus estava convicto. Irmão, o homem e a mulher que tem convicção no coração, vindo de Deus, pode falar mal dele. Enquanto falam mal de nós, nós estamos cantando. Enquanto falam mal de nós, eu estou pregando. Enquanto falam mal de mim, eu estou ensinando. Enquanto falam mal de vocês, vocês estão tocando e cantando. Enquanto falam mal de vocês, vocês estão levantando a mão e dando glória a Deus. Deixa eles falar. Enquanto eles falam, nós vamos dando glória a Deus e aleluia, misturado com louvado seja Deus, e o Senhor vai sendo engrandecido. Você tem convicção no seu coração? Firme propósito? Você está certo da chamada que tem? Da vocação que tem?
Qual que é o final do seu ministério? Jesus era tão convicto que ele sabia o momento em que o ministério estava por acabar. E isso é claro na vida de todos aqueles que tinham intimidade com o Senhor. Dou outro exemplo, Paulo. Paulo, quando ele sabia que na sua última viagem, ele iria para Jerusalém e não voltaria mais de lá. Ele chamou, na sua terceira viagem, ele chama os anciãos de Éfeso e faz uma reunião com eles. Ele lhes diz, da agora em diante, vocês não verão mais o meu rosto. Tinha certeza. Viu, irmãos? Quem anda com Deus tem esse particular. Não está pisando em terra estranha. Quem anda com Deus não fica duvidoso. Vou ou não vou? Tem certeza no coração. Viu, irmãos? É certeza do que está fazendo. E Paulo realmente sai, terceira viagem, quando passa nesse seu caminho, na casa de Filipe, que agora era evangelista. Lá veio um profeta Ágabo, nome Ágabo, de Jerusalém, e pegou uma cinta que estava lá e se prendeu, se amarrou e disse, assim vão fazer com o varão, lá em Jerusalém, a quem pertence esse cinto. E todos sabiam que o cinto pertencia a Paulo, e quiseram impedi-lo de ir para Jerusalém. Olha, presta atenção nisso. Todos aqueles que querem fazer a vontade de Deus, que tem um propósito, irmão Jeremias, da parte de Deus, e que às vezes está para se cumprir aquele propósito, as coisas se levantam, o vento se levanta, as tribulações se levantam. Você, irmão, deve ficar atento a isso. Quantas das vezes não ouvimos o irmão falar, a coisa está ficando preta, está apertando cada vez mais, a vitória está chegando aí, vem vitória aí, vem vitória aí, vem vitória aí, a coisa está ficando cada vez mais preta, tem novidade chegando aí, tem boa notícia chegando aí, irmão. Isso é a atitude daqueles crentes de 25 anos atrás, aqueles crentes loucos que andavam na face da terra. Quanto mais perseguia, mais glória lhe dava, porque era sinal de poder que estava sendo derramado sobre a vida dele. Aquele que tem medo de tribulação, tem medo de dificuldade, nunca vai experimentar o grande poder de Deus, a Shekinah de Deus. Se você está no meio do vento, permaneça aí, olhe para o alto, vem vitória, vem vitória. Tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando. Aleluia, aleluia. Firme propósito. Eu sei o que eu estou fazendo nessa terra, eu sei o tempo que eu tenho nessa terra, irmão. E não é Covid-19 que vai barrar o tempo de Deus na minha vida, não foi a dengue que barrou o tempo de Deus na minha vida, assim também não vai ser na tua vida, irmão. Quando completar-se os dias, então nós saberemos, e aí não tem quem vai pedir também. Nós vamos para a glória, nós vamos para a glória, e o que terminar aqui vai continuar lá no céu. Aleluia. Fabiana, Anastácio, aqui eu te adorarei, te adorarei, te adorarei, mas se fecharem a minha boca aqui, quando eu chegar no céu, quem é que vai calar a boca do adorador? Quem é que vai tirar o que Deus tem posto dentro de você? Pode fechar a porta da igreja para você, mas tirar o que está dentro de você, isso não, é dele, é dele, é dele. E nesse firme propósito, Jesus então saiu e disse para os seus discípulos, então, conforme nós lemos aqui, mandou mensageiro diante de sua face, para entrar na próxima aldeia, para arrumar para ele pousada. E quando chega lá, os samaritanos identificaram aqueles que ali estavam, aqueles mensageiros, e recusaram para eles pousada naquele lugar, porque o aspecto daqueles homens
eram daqueles que iam para Jerusalém. Olha, irmãos, literalmente, quando nós lemos o texto, duas observações a fazer. A primeira, por que os samaritanos não aceitaram aqueles que tinham a aparência de que ia para Jerusalém? Primeiro, porque samaritanos não se comunicavam com judeus. Os irmãos têm isso lá em João capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana. E ela vai falar isso. Como é que pode o Senhor estar falando comigo, sendo eu mulher samaritana? E tem lá entre parênteses a explicação que os judeus não se comunicavam, ou os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Então jamais samaritanos aceitariam que eles ali pousassem. Tinha aspecto de que ia para Jerusalém. Ora, a aparência de quem ia para Jerusalém, sabe a aparência de quem é? É a aparência de adorador. Era a época da festa, e eles estavam fazendo as peregrinações e indo para a festa. Vai para a festa, ir para a festa é ir para a presença de Deus. Ir para a festa é ir para o congresso, é ir para o culto, é ir para a adoração, é ir para cultuar o Deus Criador dos céus e da terra. Era Deus esperando o povo chegar para aquele lugar, para sentir a adoração. Eu cito isso nessa noite, irmão, como que se Deus estivesse esperando esse momento aqui, esse momento das 7 horas da noite, o Senhor esperando você adentrar esse lugar, e aqui começar, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor sabia que você viria, e que essas lágrimas desceriam nos seus olhos pelo seu rosto. E saiba de uma coisa, hein? A hino que os irmãos cantam aí, que para Deus uma lágrima é o quê? É uma lágrima. Tem resposta? Tem resposta para você nessa noite? Quantos creem que tem resposta de Deus? Em resposta de Deus. Aqueles homens tinham. E o segundo que eu quero destacar aqui, que era o aspecto que eles tinham, era de judeu, que estavam indo então para Jerusalém para adorar. Porém, irmãos, a parte espiritual aqui, qual que é a parte espiritual? Primeiro, daquele que está indo para Jerusalém. Nós não estamos indo mais para aquela Jerusalém terrena. Viu? Não, agora a Jerusalém para onde nós estamos indo, qual que é? É a Jerusalém celestial. Nós estamos, e aí, irmão, o povo olha para nós hoje, qual que é o nosso aspecto? Deixa eu ver o aspecto. Deixa eu ver o aspecto de quem está indo para Jerusalém. Quantos aqui estão indo para Jerusalém? Quantos estão indo para Jerusalém? Você está indo para Jerusalém? Peregrinos nessa terra, é isso que nós somos, nós estamos indo para Jerusalém. O nosso aspecto tem que ser de quem está indo para Jerusalém. Aí o outro detalhe, quem está indo para Jerusalém adorar, quem está indo é judeu, está indo para Jerusalém, samaritano aqui, negativo, vai para outro lugar. Aqui eu não aceito adorador, aqui não tem quem anda com Deus, aqui não pode ficar quem adora Jeová. Ei, olha, presta atenção nisso, você não é dessa terra. Se ficar dando tudo certinho para nós aqui nessa terra, é esquisito, é estranho. O crente canela de fogo, quando está tudo calmo, ele fica preocupado, ele fica, irmão, de orelha em pé. O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. O crente canela de fogo está no meio da prova, está no meio do fogo, não tem problema, ele já misturou com fogo, porque ele é fogo puro, ele é fogo puro. O fogo não aquece, não arde, não queima, porque ele já está andando com aquele que é a tocha viva. Aspecto de quem está indo para Jerusalém. Olha só. E daí então, você vai sofrer perseguição? Vão te recusar? Não vão te aceitar? Assim como não aceitaram Jesus. Mas tem um ponto aqui também que precisamos destacar. Qual que é o ponto, irmãos? Qual que deve ser a nossa atitude diante das situações? Como deve ser o nosso comportamento diante da situação? Quando não nos derem pousada, quando não nos aceitarem em determinado lugar,
quando escarnecerem de nós, quando caçoarem de nós, hein? Como deve ser a nossa atitude? A atitude de Tiago e João, que vai dizer para o Senhor: deixa que nós oremos aqui e desça fogo do céu. Para isso eles tinham fé, viu? Para prejudicar os outros, para fazer maldade para os outros. Jesus vai repreendê-los dizendo: vocês não sabem de que espírito sois. Qual que é o aspecto de quem está indo para Jerusalém? Mas como deve também ser o comportamento, a atitude, a ação de quem está indo para Jerusalém adorar? Hein? Não é só a aparência, não é só o aspecto que deve ser identificado, mas também o comportamento, a atitude. Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois. E aí nós entramos na última parte da mensagem. O Filho do Homem não veio para destruir, o Filho do Homem não veio para matar, ele não veio para destruir as almas dos homens, mas ele veio para salvá-las. Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar. Então não queira, irmãos, perseguir quem te persegue. Ore por eles, interceda por ele. Quer seguir Jesus? Siga Jesus do jeito que Jesus é. Pergunte, faça a pergunta: em meu lugar, o que faria Jesus? O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Qual seria o comportamento de Jesus? Esse é o comportamento de quem está indo para Jerusalém. Nós somos não de espírito enganador. Nós não somos de espírito de contradição. Não. Nós somos irmãos daqueles que também vieram para cá. E nós temos um propósito nessa terra. É glorificar o Senhor? É. E como nós glorificamos a Ele? Pregando e anunciando que o reino de Deus já tem chegado sobre a face da terra. Vamos pregar que Jesus veio para salvar, que Jesus veio para libertar, que Jesus veio para transformar, Jesus veio para resgatar o homem das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Nós já estamos na luz, vamos estender as mãos lá para fora e vamos trazer as pessoas para dentro. Vamos trazer o povo, irmãos, para também caminhar conosco em direção a Jerusalém. Vamos todos para Jerusalém, mas vamos levar também um outro grupo conosco. Não queira, irmãos, que as pessoas que te perseguem sejam perseguidas. Aqueles que te maltratam, não ore para que Deus os mate. Não sabem que espírito vocês são. Interceda por ele, ore por ele, peça a Deus por ele, para que ele veja o comportamento que existe em você e glorifique o teu Pai que está lá no céu. Não vamos dar escândalo, irmãos. Não vamos dar escândalo, porque os escândalos, disse Jesus, é mistério que aconteçam, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Vamos ser verdadeiros adoradores, vamos andar na presença do Pai, convictos de que nós estamos indo em direção a Jerusalém. E para Jerusalém vai adorador, para Jerusalém vai santo, para Jerusalém vai aquele que quer ficar na presença de Deus. Se não te aceitarem em Samaria, não tem problema, vamos para a próxima aldeia, lá vão nos aceitar. Louvado seja Deus. Que essa palavra esteja em nosso coração nessa noite. E que saibamos, irmãos, que nós estamos fazendo o mesmo caminho, o mesmo percurso, firme propósito de ir para Jerusalém, ou seja, cumprir a vontade do Pai. Segundo, olha só, vamos ter perseguição? Vamos, mas vamos entender aqueles que nos perseguem. E por fim, irmãos, olhe, vamos ter a caminhada firme na presença de Deus, que nada venha nos tirar dessa direção e desse propósito. Amém, igreja?